Boa noite, mulheres inteiras! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje é dia de consultório sentimental da Lu. Então, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu separei 3 perguntas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Marques. Sou terapeuta, palestrante, mentora de mulheres e eu tenho ajudado muitas mulheres a se fortalecer emocionalmente após a separação. Então, se esse é o seu caso, se você se percebe dependente emocional, se você está percebendo que está passando por desafios aí nesse processo de separação, fica comigo que a live é para você, tá? Deixa eu dar boa noite aqui para todo mundo que está entrando. Boa noite, Milena. Boa noite, Cristiane, Cláudia. Boa noite, Helena, Maria Alcione, Rejane, Francisca. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu tirar a música aqui. Prontinho. Então, vou começar respondendo as perguntas de vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que eu acho que está muito para baixo. E deixa eu colocar aqui. A live é consultório sentimental da Lu. Eu já separei umas perguntas que vocês mandaram, mas quem quiser aqui ao vivo mandar pergunta, eu respondo, tá? Só escrever aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu fixar. Pronto. Adriana, seja bem-vinda. Então vamos começar. É muito bom estar aqui ao vivo com vocês, né? Faz muita diferença, é muito gostoso. Então, ó, a gente vai responder perguntas sobre separação, sobre relacionamento, né? Pensem aí o que vocês querem saber e mandem aqui que eu respondo. A primeira pergunta é de uma querida que colocou lá na caixinha, né? E eu gostei bastante, porque é uma coisa que eu escuto muito nos meus atendimentos, né? Lu, por que a gente ainda se sente culpada pela separação? E é engraçado porque às vezes a mulher passou por humilhação, ela se perdeu de quem ela era, ela não se reconhece mais quando a separação acontece, ela está perdida, ela está angustiada, ela está acabada, ela foi traída, sei lá, várias situações aconteceram e ainda ela se sente culpada por ter pedido a separação. Então, isso acontece demais. É como se a mulher se sentisse a única responsável pela felicidade da relação do casamento. E aí, quando a gente vai olhar, a gente percebe, eu preciso ajudar essa mulher a entender e a perceber que o relacionamento é a dois, então os dois são responsáveis pela relação, né? Mas é muito engraçado que a culpa sempre aparece, geralmente porque é a mulher que pediu a separação. Mas ela só pede a separação quando ela já não aguenta mais, quando ela já sofreu tudo que podia e mais um pouco que ela não aguenta mais. Ela já foi abusada, psicologicamente, às vezes fisicamente, ela já está assim perdida, não tem mais, sabe, força para viver, aí ela pede a separação. E ela já tentou de tudo, mas mesmo assim a culpa vem. Então eu separei aqui 3 principais culpas que eu vejo que surgem nos meus atendimentos, tá? O primeiro deles é a culpa por ter destruído uma família. Então, a mulher, ela se coloca como responsável pela felicidade da família, e aí ela se sente muito culpada, né? Por quê? Porque é como se aquela família sonhada, esperada, ela tivesse acabado, né? Ela não existisse mais, e ela destruiu os sonhos dela, os planos que ela tinha de passar a vida com aquela pessoa, de ver os filhos crescerem naquele ambiente familiar. Então, tudo isso aparece, é uma culpa que aparece na separação. Outra culpa, porque a mulher acredita que tenha fracassado, ou seja, muitas mulheres me procuram e falam assim: será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu não devia ter tentado mais um pouco? Será que se eu tivesse feito daquele jeito, daquela maneira, será que eu não estaria junto ainda?
Então, é outra questão muito importante. Por quê? Porque não, quando a mulher pede a separação, gente, a mulher já tentou de tudo. Acho que tem gente aqui que vai me falar isso, né? Vai comprovar isso que eu estou dizendo. Quando a mulher pede separação, ela já tentou de tudo, ela já está desgastada, não tem mais saída para aquele relacionamento, tá? Então é importante olhar para isso, porque essa culpa também surge. Será que se eu tivesse, que até faz parte do processo de luto da separação, que eu acho que é a terceira fase, a primeira fase é a negação, depois vem a raiva, aí vem a negociação, que é essa. Será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu estaria casada ainda? Será que se eu tivesse suportado tal coisa, a gente estaria junto, né? Então é importante olhar para isso, tá? Outra culpa, gente, é uma culpa que eu acho, todas são culpas, mas tem a questão cultural. Eu acho que fica nas costas da mulher a responsabilidade por fazer o relacionamento dar certo. Não sei vocês, mas eu já ouvi muito assim, ó. Fulano traiu, a esposa. Aí sempre tem alguém que pergunta assim. Ah, mas o que que ela deixou de fazer que ele traiu? Vocês já viram isso? O que será que ela fez ou que ela não fez que isso aconteceu? Ou o casal se separou? Por que será que ela não segurou o casamento? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito aqui, tanto nos meus relatos, tanto nos meus atendimentos, como até em ciclo de amizade e tal. Então, é interessante, né, que toda a responsabilidade fica por conta da mulher. Só que, como eu disse, o relacionamento é a dois, então os dois têm responsabilidade. E aí eu acho importante a gente diferenciar culpa de responsabilidade. Quando você sente culpa, você está aprisionada. Você acha que você é responsável por aquilo, você devia ter feito algo para dar certo o relacionamento. Mas quando você olha a responsabilidade, você se liberta. Por quê? Porque você entende que se o relacionamento chegou ao fim, os dois foram responsáveis para aquilo ter acontecido, tá? Então, gente, não sei vocês, quem está aqui me assistindo, quem já se separou e sente culpada, isso é muito comum. Ó, a Cláudia escreveu aqui: dependência emocional. Sim, isso faz parte também da dependência emocional. Pensa que a dependência emocional é um grande guarda-chuvão. E embaixo dele temos várias coisas. Então, a culpa é uma. E aí vem geralmente com esse pensamento: será que eu fiz tudo que eu podia para esse relacionamento dar certo? Será que se eu não tivesse me esforçado mais um pouco? Ou será que se eu tivesse é, ficado boazinha, ou não tivesse brigado, ou tivesse aceitado uma traição, será que as coisas não estariam bem hoje? Então, muita mulher pensa assim, e muita mulher também, gente, não se separa por culpa, por medo de sentir essa culpa, por não aguentar sustentar essa culpa, suportar essa culpa, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, tá? Por isso que eu adorei essa pergunta, porque é uma pergunta muito real. Quando ela escreveu aqui, eu senti a dor dela e eu percebi, né, que essa é uma questão que muitas mulheres carregam, mesmo tendo razão, mesmo já tendo sofrido tudo o que podiam, mesmo já terem ultrapassado todos os limites que ela aguentava, ela ainda se sente culpada, tá? Não se esqueçam da questão cultural. Jogam na mulher a responsabilidade, só que não é só nossa, tá bom? Deixa eu ver aqui, já nem sei mais o que sinto por ele, separados há um ano, ele já tem outro e não consigo aceitar. Ah, Cláudia, então vou aproveitar a sua pergunta aqui, porque uma outra querida escreveu a mesma coisa. Olha o que ela escreveu aqui, daí eu já respondo para vocês duas. Ó. Como lidar com meu ex, que já tem outra, frequenta a minha casa por causa dos filhos e eu acho que ainda gosto dele, o que eu faço? Então é mais ou menos a mesma coisa, ó. Você já não sabe o que você sente por ele, essa aqui falou que ainda acha que gosta dele. Vocês já estão separados há um tempo, né? Há um ano, ele já tem outra e você não consegue aceitar. Então foi muito bom você falar isso. E aí juntou com a pergunta dela, né? Então, o que que tem que fazer? Primeira coisa é entender que isso faz parte da dependência emocional, tá? Então, é quando você não consegue se desligar do ex, tá? E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a dar limite, né?
Por quê? Porque quando você consegue dar limite, ou seja, você pega os filhos e vai falar para o cara, assim, ó, pega os filhos e vai vê-los longe de casa. Você tá dando limites que vão te fazer bem. Às vezes a pessoa não vai gostar, mas vão te fazer bem. Hoje mesmo eu lembrei agora, eu recebi outra mensagem que falava assim: ele falou que eu não posso pôr ninguém aqui dentro de casa enquanto nossos filhos estiverem morando aqui. Só que ele já está com outra, já está na casa de outra e a mulher não pode seguir a vida. Então você percebe que precisa dar limite. Só que para a gente dar limite, a gente precisa estar mais segura, inclusive sobre os nossos sentimentos e do que a gente deseja, né? Então, Cláudia, o que que eu sugiro para você? Para você começar a entender do que é feito esse sentimento aí que você acha que você não consegue aceitar a separação. Será que não é um vazio existencial? Não é um vazio que você tenta preencher com esse relacionamento que já acabou? Será que não é apego, sabe? E aí a pessoa só lembra as coisas boas que aconteceram, só lembra dos momentos bons, esquece dos momentos ruins. E tem outra coisa que é muito importante, assim, que eu acho que a gente precisa falar. Ele já tá com outra, ou seja, ele já escolheu. Ele não tá em dúvida, concorda? Ele já escolheu. Então, acho que a partir desse ponto muda todo o seu comportamento. Que nem essa que falou, ó, ele já tem outra, frequenta a minha casa, e o que eu faço? Então dá limite, né? Começa a dar limite, começa a entender que o maior desafio para você conseguir dar limite é o vínculo emocional. E esse vínculo sempre tem que existir, de alguma maneira, quando se tem filhos, né? Mas com respeito e dando limite, inclusive para a vida seguir em frente, né? Por isso que muitas mulheres ficam presas a ex-relacionamentos e não conseguem seguir em frente, tá? Então, gente, é muito importante isso. E para dar esse limite, a gente precisa se fortalecer emocionalmente. Se você não se fortalece, se você não entende por que que o relacionamento chegou ao fim? Por que que a traição aconteceu? Por que você estava carregando, né, da sua história que fez também, que causou aí a sua parcela de responsabilidade? Você não consegue seguir com a vida adiante, tá? Então, para você, Cláudia, ó, fomos casados por 22 anos, acho que são só lembranças. Então, eu acho que a mulher, hoje até coloquei nos stories, né? Vocês olharem lá, vocês vão ver. Que a mulher, uma querida escreveu assim, Lu, eles são espertinhos, acho que foi isso, eles seguem a vida e a gente não. Então, qual que é a diferença? Porque eles tomam atitude, estão com outra pessoa, nem sabe se vai dar certo, se não vai, eles seguem a vida. A mulher fica presa, a mulher fica carregando, levando aquela mochila de lembranças, de sentimentos, acreditando que isso podia ter sido diferente, que ele vai voltar. Veja se também não é questão dele que ele vai voltar, sabe? Então, tudo isso a gente precisa olhar, e a gente faz isso numa sessão de terapia para entender, né, como que tudo que aconteceu, a história de vocês está afetando aí nesse término, tá? Então, assim, até coloquei uma frase aqui, ó. Quem não coloca limites continua presa no mesmo ciclo. Então, eu entendo, não é fácil pôr limites, a gente precisa, às vezes, de muito treino para conseguir, mas é extremamente importante e libertador, porque daí você vai conseguir separar o que é seu e o que é dele. E também, gente, dar limites, acho que é importante eu falar aqui, não é você esquecer tudo que você viveu com ele, não, sabe, não ter mais nem o sentimento pelo ex, né? Falar, nossa, foi a pior coisa que aconteceu, eu quero esquecer. Não é isso. É inclusive você dar um lugar para o ex na sua história, na sua vida, né? Ele foi importante, ele fez parte da sua vida por muito tempo, né? Não sei se ele é pai dos filhos, então assim, dá o lugar dele para você conseguir abrir espaço para que outra pessoa apareça. Se você ficar presa sem dar lugar, as coisas não fluem, tá? Gente, eu sei tudo isso que vocês estão falando, porque eu senti tudo isso na pele. E assim, eu fiz todo o processo também para conseguir me libertar, para conseguir me fortalecer. Não é porque eu sou psicóloga, terapeuta, que não sou humana, né? Então, eu sei tudo isso que vocês estão sentindo, passei por tudo isso.
E a gente precisa fazer esse fortalecimento emocional mesmo para se libertar e para seguir em frente. Ó, ela falou exatamente isso. Não estou conseguindo seguir em frente, fico presa a um relacionamento que já acabou. Não estou mais falando com ele, me fechei, me afastei de tudo e de todos. Então, aí não precisa, porque senão você vai morrer em vida sem precisar. A vida dele segue, ele está todo feliz, você está presa sem viver? Não. Então, felizmente o que nos une são os filhos. Então, que bom que vocês tiveram filhos, ele te deu os filhos. Então, vai dando lugar assim, né? E ele sempre vai ser o pai dos seus filhos. Só que nem por isso ele precisa ser seu companheiro para sempre. E, aliás, ele escolheu não ser. Então, por mais que doa de falar isso, tá, Cláudia? Você tem que ter isso consciente, ó. Por mais que doa, eu entendo que ele seguiu em frente. Tá na hora de eu seguir em frente da minha vida e continuar. Tá bom? Cláudia, ó, eu vou falar com todo mundo aqui, mas vou aproveitar a Cláudia, que ela mandou a pergunta dela. Eu estou disponibilizando umas sessões gratuitas para algumas mulheres que têm interesse em conversar comigo. Eu aplico um questionário, aí você vai saber em que momento aí da separação você está, e eu vou te mostrar um caminho de solução. Se você quiser, a gente pode marcar, tá bom? Manda para mim uma mensagem que vou ter um prazer enorme em te ajudar, tá? Assim como já ajudei e tenho ajudado, ainda ajudo, né? Muitas mulheres, tá bom? Eu sei que vai ser muito bom para você, tá? Então, eu estou marcando essas sessões, geralmente dura em torno de 1 hora. A gente se conhece, conversa e eu te explico aí como é que funciona um caminho de solução, tá bom? Outra pergunta: como superar? Ó, tá tudo interligado. Parece que vocês sabiam o que as mulheres escreveram, ó. Como superar a dependência emocional do ex após a separação? Gente, isso é um desafio tão grande, porque como eu falei, a dependência emocional, imagina um guarda-chuvão, embaixo tem um monte de coisas, né? Então, pensa assim, quanto mais você se cuidar, você se amar, você se respeitar, você saber exatamente quem você é e o que que você espera, né, de você, mais fortalecimento você vai ter e aí sim você vai conseguir dar um basta pro ex. O que acontece é que a dependência emocional deixa a mulher acabada, né? Deixa a mulher perdida, a mulher não se reconhece mais, não lembra quem ela era, né? Não sabe, assim, ela viveu em função do outro, né? Ela viveu esperando o reconhecimento do outro, a valorização do outro, fazendo tudo pelo outro e se esquecendo. E aí não é porque o relacionamento acabou que a dependência, ela acaba também, ela foi embora. Não. Se você tinha esse comportamento durante anos, às vezes mais de 20 anos, né? Esse comportamento vai continuar se você não trabalhar. Porque que acontece? Gente, eu atendo diariamente muita gente. E às vezes a mulher está separada há anos, há mais de 20 anos, e ela está presa ainda no ex. O ex já seguiu a vida, às vezes o ex tem até filho com o outro, o ex já fez um monte de coisa e a mulher está lá, presa no ex. Então precisa trabalhar essa dependência emocional. E aí o que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: a dependência emocional, gente, ela não vem desse relacionamento que acabou ou que você está vivendo. Ela é anterior a tudo isso. A dependência emocional é um vazio que a pessoa sente muito grande aqui dentro e que ela vai preencher com relacionamento. Então ela acha assim, ah, se eu me anular, se eu fizer tudo que o outro quer, ele vai ficar comigo, ele não vai me trair, ele vai me respeitar, ele vai me valorizar, ele vai descobrir que eu sou a mulher da vida dele. Então tudo isso a gente precisa entender a origem disso. Da onde vem essa dependência? Essa dependência não vem desse relacionamento. Quando a gente começa a olhar a história, né, de todo mundo, das mulheres, quando eu começo a trabalhar com as mulheres, o que acontece? Eu consigo perceber que vem lá da infância. Então, uma pessoa que é dependente emocional de um parceiro hoje, ela já era dependente emocional de uma coleguinha na escola, ou de alguém da família, irmã, irmão, né? De chefe, de amiga, de patrão. Gente, tem dependência emocional para tudo. De filho, tem muita mulher que vê que o relacionamento não tá legal e desconta no filho, se apega no filho, tá? Então é muito importante olhar para a dependência emocional. E como é que a gente deixa
quando a gente começa a fortalecer a nossa autoestima, quando a gente começa a entender a nossa história, quando a gente começa a se valorizar, a lembrar quem a gente era antes desse relacionamento, né? Inclusive porque faz você entender por que que você chegou nesse relacionamento, tá bom? Até eu coloquei uma frase aqui, ó. Você fala boa noite. Boa noite. Isso, pode sair. Quem me acompanha aqui sabe, toda live ele vem. Gente, quem aprende não depende. Então, se você aprender a se cuidar, se valorizar, se gostar mais, você não vai depender tanto de você, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui de pergunta. Ah, a Cláudia escreveu aqui, eu estou assim sem ânimo, perdida, enfim, parece o fim do poço. Só queria superar tudo isso. Conte com a minha ajuda, Cláudia, eu vou te ajudar a superar. Vamos marcar uma sessão. Tem uma coisa também que as pessoas não falam, né? Mas eu que sou psicóloga há muitos anos, eu vejo. Existe também a mulher, quando ela se sente, separa, né? Vem a sensação de morte e ela pode se sentir com depressão. Então, veja se você não está deprimida. Você falou que já faz 2 anos, né? Então, veja se a depressão não está instalada, porque isso dá desânimo. A gente não consegue pensar no futuro com esperança, sabe? Não, as coisas vão acontecer para mim, vai dar tudo certo. Então, é muito importante olhar para tudo isso, inclusive para ajudar. Olha lá, tive depressão, então. Não sei se você está tratando, né? Mas é imprescindível trabalhar essas questões para que você saia dessa depressão, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, eu respondi as 3 perguntas que mandaram para mim. Agora, quem quiser, pode mandar mais aqui pergunta que eu ajudo vocês e respondo, tá bom? Ai, tô querendo soltar aqui. Deixa eu colocar assim, vamos ver. Então é isso, gente. É muito difícil, tem que trabalhar a dependência emocional. Se separar, gente, é um processo doloroso. É comparado à morte, porque você tem que matar seus sonhos, aquilo que você desejou, tem que matar a pessoa em vida, né? O sentimento que você tem com relação à pessoa. E tudo isso você precisa fazer entendendo que é para o seu bem, né? Ou acho que o melhor é o afastamento. Então, sim, nesse momento talvez seja o melhor para você, né? Inclusive para você conseguir se olhar. Quando essa dependência emocional, que nem aqui, ó, que não consegue dar limites, essa outra questão de se sentir culpada, tudo isso, gente, é sinal de que você está enfraquecida. É de sinal de que você está perdida, de que você não se reconhece mais, de que você se anulou nesse relacionamento. E a separação, ela só vem mostrar isso, que você parece que não tem forças, né? Então precisa trabalhar essas questões. Se tiver deprimida, precisa trabalhar a depressão. Tudo isso porque tem vida, né? Ó, pois ele já tem outro e não me dá paz. Então, tá na hora de você dar o limite, né? Porque também, gente, eu vejo esse movimento. É, lógico que eu atendo muitas mulheres, né? E eu tô falando aqui baseado no que eu vejo das mulheres, que as mulheres me falam, e até pelo que eu passei. Mas assim, a mulher fica dando esperança fica dando esperança pro ex, na verdade, porque ela fica imaginando que um dia ele vai voltar, que ele vai falar assim: "Ah, descobri que você é o amor da minha vida, que eu nunca devia ter me separado", né? E aí eu pergunto, e você vai aceitar uma pessoa que te deixou, aí foi lá, se relacionou com outra, aí não deu certo e vai voltar? E aí? Será que é sentimento mesmo? O que que é? Né? Então, gente, é tudo isso que precisa olhar, para tudo isso que a gente precisa aprofundar as questões para que vocês entendam que o fortalecimento emocional nessa hora é muito importante. Então, como eu disse, eu estou disponibilizando sessões, tá? Com duração mais ou menos de 1 hora, gratuitas para as mulheres interessadas em mudar. Não adianta querer marcar comigo ai, não, só reclamar. Eu quero a mulher disposta, querendo a minha ajuda para mudança, tá? Porque do jeito que você tá, você já viu que você vai ficar, se você não tiver ajuda, né? Não, eu quero a mulher que deseja realmente mudar, tá? Mudar, sair dessa situação, se fortalecer, melhorar a autoestima, trabalhar as feridas emocionais, né?
Quando um casamento termina, muitas feridas que se estavam adormecidas, elas são despertadas, sabe? E é isso que faz a gente se sentir no fundo do poço. É isso que faz você se sentir perdida, sem saber o que fazer, para onde correr, tá? Por quê? Porque são coisas anteriores ao relacionamento. Ó, eu quero voltar a ser quem um dia eu fui, feliz, linda, com certeza. Cláudia, ó, eu marquei aqui, me manda mensagem, vamos marcar uma sessão, vou te ajudar com o maior prazer e o maior carinho. Você vai voltar a ser essa pessoa. Aliás, você é essa pessoa. É que ela está adormecida, que ela está no fundo do poço, ela está triste, mas ela está aí dentro de você. Acredite, viu? Então, a rejeição, ela está falando aqui que se sente rejeitada. A rejeição é uma ferida emocional. E é uma ferida emocional lá na infância, da infância. Por isso que ela ressurge agora. Então, não pense que você está. A rejeição é de agora. A rejeição você vem carregando. Acho que em alguns momentos da sua vida você deve ter se sentido rejeitada já, né? E aí, com a separação, isso cresce, né? Então, precisa olhar. Inclusive, é que aqui, né, o tema da live é um conteúdo mais aprofundado. É que, como quando a gente tem a crença, né? Por exemplo, a ferida da rejeição gera a crença de que você não é bom o suficiente, que o outro vai te deixar, que o outro vai te trocar. E aí a gente, sem perceber, a gente acaba se relacionando, ou dentro do relacionamento faz coisas que isso se confirme, que essas crenças se confirmem, né? Então a mulher acaba sendo rejeitada mesmo. Então, precisa olhar para essas feridas. Quando a gente não cura as feridas, as coisas não mudam. Inclusive, você pode até conhecer outra pessoa. Se você não trabalhar essas questões, a situação acaba sendo a mesma, tá? Até por isso, muita mulher tem medo de se relacionar de novo, para não sofrer. Porque se você não trabalhou, se você não resolveu nada, você vai sofrer de novo, tá bom? Ó, a Josiane, meu namorado me largou. Você não colocou mais nada aqui, eu não sei se faz tempo, como é que você tá. E vocês percebem que a gente, né, eu vou me incluir, nós mulheres, a gente fica muito no lugar de vítima, né? Ele me largou, então eu sou uma coitada, a gente não é coitada, né? Ele fez a escolha dele e você vai ter que arcar com as consequências dessa escolha, mesmo você não querendo. Então nunca diga isso, ele me largou, porque parece que você não é nada, né? Parece ser um pedaço, uma caneta que a pessoa larga. Não, você é uma pessoa, você é importante. Você é interessante, você é bonita, você é inteligente, né? É, ele não quis mais. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso, tá bom? Então eu vou esperar sua mensagem, tá, Cláudia? Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Não quero me estender muito na live. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Então, quem está aqui, quiser passar por uma sessão comigo, manda mensagem que a gente marca. Eu tenho ajudado muitas mulheres, gente. Eu sou psicóloga há 25 anos e também passei por um processo de separação, por isso eu entendo a dor de vocês, não só como profissional, mas como mulher, né? Cláudia, a primeira vez que você está aqui? Se for, seja bem-vinda, tá? Eu acho que é, né? Acho que eu nunca falei com você ainda. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que eu tô aqui verdadeiramente disposta a ajudar. Sei que dor é essa, eu sei que é essa dependência. Inclusive, a gente às vezes não consegue se separar por conta disso, né? Que é dependente emocional. E aí, quando se separa, é porque a coisa já extrapolou num ponto que não tem mais solução. Ah, sua primeira vez, então seja bem-vinda, a primeira de muitas. E que legal que a gente vai se conhecer e vai conversar, tá? Vamos marcar. Então é isso, gente. Quem quiser também marcar uma sessão comigo, manda mensagem. Eu tenho ajudado muitas mulheres. Eu tenho a mentoria da mulher inteira, que é um programa fantástico, tá? Que tem sessões individuais comigo, sessões em grupo. Vocês vão conhecer outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Tudo com sigilo. Fiquem em paz, fiquem tranquilas, tá? E aí, o meu objetivo aqui é isso mesmo, é fortalecer vocês, tá? Que vocês se fortaleçam emocionalmente e lembrem quão poderosa vocês são, né? Vocês sabem que eu também me senti no fundo do poço, também fiquei arrasada, mas a gente tem que se resgatar. E com ajuda, gente, é muito mais fácil. Muita gente fala para mim: ah, o tempo vai passar, vai tudo melhorar.
o tempo passa. Se a gente não faz nada com ele, o tempo só passa. Agora, quando a gente procura ajuda, e se cuida, e se trata, tudo se transforma, tá bom? Ó, a Adriana falou que é minha primeira vez também, então seja muito bem-vinda, Adriana. Espero que você participe de outras lives, pode mandar mensagem, tá? Eu te respondo. Se quiser, pode marcar a sessão comigo também. A Lucimar, eu preciso sair dessa dependência. Então, Lucimar, marca a mensagem, entenda que essa dependência você vai conseguir sair quando você descobrir a origem dela. E a origem dela não é nesse relacionamento, talvez que tenha acabado ou que você esteja. A origem é bem anterior a isso, né? Esse relacionamento só vem mostrar para você a sua dependência, né? Se você se anulou, se você tem medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser traída, se você fez tudo pelo outro e se esqueceu, isso vai demonstrar que essa sua dependência emocional ela já vem de muito tempo, antes, geralmente da infância, tá bom? Então é isso, gente. Alguém mais quer perguntar? Aproveita, eu tô aqui. Se não, uma boa noite para todas nós. Cuidem de vocês, gente. É tão importante vocês lembrarem de vocês e cuidarem de vocês, nem que seja 5 minutinhos por dia, sabe? Quem tá aí no fundo do poço, quem tá se sentindo mal, fala assim: eu vou ouvir uma música que eu gosto, eu vou ler alguma coisa que me faz bem, eu vou conversar com alguém que me faz bem, ou eu vou dormir, ou eu vou assistir alguma coisa. Isso é muito importante, né? Você começar a se transformar, a se cuidar e a se olhar com mais carinho e atenção. Então, tirar toda a energia que você está gastando olhando para o ex, pensando por que ele fez isso comigo, eu não acredito, eu devia ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa, e começar a gastar essa energia cuidando de você. O que que eu posso fazer por mim? E agora? O que que eu vou fazer? E agora? O que que eu quero? Né? E aí você começa a mudar, tá? Acredito que eu tenho dependência emocional, quero me curar dessa dependência. Então, Adriana, eu vou pedir para você mandar uma mensagem para mim para a gente marcar uma sessão. Eu tenho um protocolo só sobre dependência emocional, tá? E eu vou te mostrar em que fase você tá, como é que você pode sair disso, tá bom? Manda mensagem que a gente marca, lembrando que essa primeira sessão é gratuita, então não fica preocupada, né? O importante é você conhecer meu trabalho, eu vou te escutar, a gente vai conversar, vai conhecer, e eu vou te mostrar um caminho de solução, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Tatiane, um beijo para você. Tá sumida, hein? Que bom que você apareceu. Então, um beijo para todo mundo que participou da live. Vou encerrar. Se ficou alguma questão que você está aí e quiser mandar para mim, manda que eu respondo também, tá? Só mandar ela no direct, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Semana que vem tem mais live. Vou ver se eu faço mais live essa semana, mas aqui a semana tá bem cheia. Um beijo para todas vocês. Eu tô bem, Tati. E você? Como é que você tá? Manda mensagem para mim para a gente conversar, tá bom? Ó, a Tati, uma das mulheres que eu já ajudei, tá aqui, ó, falando que tá com saudades. Que bom, Tati. Um beijo para você. Eu também tô com saudades. Manda mensagem, viu? Muito bom. Tá sumida, mas apareceu. Que bom. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite. Vou encerrar a live e até a próxima. Lembrando que vocês têm aqui uma. Não é amiga, mas você tem uma pessoa que vai guiar vocês para que vocês saiam dessa situação de dependência emocional, de depressão, de fundo do poço, por causa do relacionamento e da separação, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau.